Olá, eu sou a Filipa Rendo e este é o Pode Investir, o podcast sobre investimento da DEC Proteste. E perguntamos hoje, há que ter medo das bolsas? Bem, as bolsas, a primeira função das bolsas, e em termos gerais de um país, é financiar as empresas e financiar, desse modo, a economia do país. Porquê? Porque é uma maneira de fazer encontro entre investidores e as empresas, que assim podem captar financiamento para investirem nas atividades. Mas no ano, quem não aceita uma perda, por exemplo, de 10%, não tem perfil para investir em bolsa. E, portanto, aí é como digo, para investir em bolsa, a bolsa não é para todas as pessoas. Connosco temos o João Sousa, analista financeiro da DEC Proteste. Olá, João, obrigada por teres vindo e pergunto desde já. Falamos tanto e ouvimos tanto falar dos perigos da bolsa, dos riscos da bolsa, ai que a bolsa vai cair, ai que caiu. E pergunto, são perigos realmente reais? Há alguém que de facto está a descabelar os cabelos lá atrás, num sítio onde nós não conseguimos chegar? Ahm, não, eu penso que nesta altura há algum termo sensacionalista ao referir pânico na bolsa. Acho que não há razão para, neste momento, se referir pânico na bolsa. Bem pelo contrário, as bolsas têm estado a subir nos últimos 3 anos. Praticamente estamos a fechar o terceiro ano civil de ganhos muito significativos nas bolsas. As bolsas estão, os principais mercados, em máximos históricos e, portanto, eu diria que hum, os mercados têm as oscilações, fazem oscilações normais. O principal ótica para encarar os mercados bolsistas é ter paciência e dar tempo. Portanto, são mercados para o longo prazo e no dia a dia fazem oscilações que são normais e que são o normal funcionamento dos mercados. O uso de termos de pânico na bolsa, tentar. Obviamente, eu estava a exagerar, mas estava-me a lembrar, sobretudo nos anos 80 e 90, Uhum, havia muitas prangonas nos jornais e eu acho que há muita gente que ainda uhum. faz associar o termo bolsas com medo, com volatilidade, com risco. E isto criou-se, se calhar, uma certa mentalidade, pelo menos junto dos Uhum. portugueses, de que as bolsas claramente não são para todas por causa disso, não é? Porque não transmitem segurança, porque a qualquer momento do dia para a noite pode haver uma crise e há um crash bolsista. E, portanto, não achas que ainda há essa associação? Não, claramente é assim, claramente as bolsas não são para todos. As bolsas têm algum risco e, portanto, como disse, quem investe em bolsa deve perspectivar ser paciente, buy and hold, e ter um prazo longo para poder atenuar o risco dos mercados. O que acontece é que esse exacerbado do medo leva a um efeito muito negativo e nós sabemos que hoje em dia que é o efeito de acentuar, reforçar a aversão ao risco, ou seja, exatamente o Uhum. medo da bolsa e o evitar este tipo de investimentos. Este tipo de investimentos em bolsa são os investimentos que para o longo prazo dão melhores resultados. Nós temos um exemplo, um mercado de índice mundial nos últimos 20 anos deu uma rentabilidade de 9,6% anualizada, portanto, em média ao ano. Não há outro O tipo de que- investimentos que nos últimos 20 anos dê um rendimento sequer e que capitalizado ainda, não é? que Ainda capitalizado, dá um valor final que não tem qualquer comparação com outros tipos de instrumentos financeiros. Olha, e a Ahm, verdade é que esta relação é uma relação win, pode ser uma relação win-win para as duas partes. Ou seja, estavas a falar do uhum, lado dos investidores, não é? Do quanto é que eles podem ganhar, mas a uhum. bolsa tem tudo a ganhar com os investidores, não é? Em 2 segundos, como é que tu dirias, afinal, o que é que são as bolsas, não é? E as bolsas não são todas iguais. Sabemos que Nova Iorque ou o Japão, por exemplo, dão cartas. Uhum. Do que é que estamos exatamente a falar? Bem, as bolsas, a primeira função das bolsas, e em termos gerais de um país, é financiar as empresas e financiar, desse modo, a economia do país. Porquê? Porque é uma maneira de fazer encontro entre investidores e as empresas, que assim podem captar financiamento para investirem nas atividades. Por exemplo, na Europa, 2/3 do financiamento das empresas é feito através de financiamento bancário. E nos Estados Unidos é o contrário, 2/3 do financiamento é feito no mercado de capitais. Portanto, é uma forma eficiente das empresas poderem obter financiamento a um custo mais
atrativo para as empresas. E também para os investidores poderem aumentar a remuneração dos seus investimentos, sobretudo quando se trata de investir a longo prazo. E voltando à questão de não querer espalhar a noção do medo ao mercado de capitais, em Portugal, 55% dos ativos financeiros dos portugueses estão aplicados em produtos de capital garantido, que rendem muito pouco. Muito pouco. E, portanto, os portugueses deviam investir mais em mercado de capitais, investir mais em bolsa, mas para o longo prazo. A primeira questão que devem fazer é se têm pelo menos 5 anos, idealmente será até mais, idealmente serão 10 anos, mas pelo menos 5 anos para investir na bolsa. Se aceitam alguma volatilidade, algum risco, alguma perda do seu capital num ano, que pode ser negativo, o ano seguinte será com certeza mais positivo. Mas num ano, quem não aceita uma perda, por exemplo, de 10%, não tem perfil para investir em bolsa. E, portanto, aí é como digo, para investir em bolsa, a bolsa não é para todas as pessoas. Falaste de uma questão que eu queria tocar, que é a questão da remuneração e que torna um investimento em bolsa muito atrativo. No caso, por exemplo, de um depósito a prazo, nós temos que esperar que o prazo desse depósito termine para sermos, digamos assim, recompensados por esse investimento. No caso dos investimentos em bolsa, nós não estamos só a falar do valor da cotação daquele, por exemplo, de uma ação que compramos, não é? No entretanto, o investidor é remunerado, não é? Como é que isso acontece? Há várias formas do acionista ser remunerado quando investe em empresas na Bolsa. A primeira e a mais conhecida é o chamado dividendo. Portanto, quando as empresas têm lucros, distribuem uma parte dos seus lucros aos acionistas. Lucro esse que é distribuído na proporção daquilo que... Na proporção dos lucros que a empresa teve. E daquilo que eu tenho, não é? Dessa empresa. Por cada ação, obviamente. Depois há outra forma de remunerar, que é de facto a valorização do próprio título em bolsa. Portanto, a mais-valia. Quando eu compro uma ação, o ideal é comprar sempre uma ação. Há uma máxima que se diz que se deve comprar sempre a ação na baixa e vender na alta. Eu diria que é uma frase bonita, mas que para fazer isto sempre, isso é uma frase que é impossível de atingir. Vender sempre na alta e comprar na baixa. Se fosse assim, nós estaríamos aqui com certeza, estaríamos muito mais felizes com os ganhos obtidos em bolsa. A desfrutar desses ganhos. Desfrutar dos ganhos. Também, por outro lado, há uma questão psicológica, não é? De quando as pessoas veem que há títulos em baixa, a tendência de muitas pessoas é vender precisamente por causa daquele medo que estávamos a falar e não terem, não é? A frieza de, não, ao contrário, isto é um bom momento, é para eu comprar. Certo. Uma das coisas que se costuma dizer é que investir em bolsa deve investir com a razão e não com a emoção. A emoção muitas vezes é o medo. Quando os mercados estão a cair a seguir a uma correção acentuada, o que é que as pessoas tendem a fazer devido ao medo? É vender as ações, vender na pior altura, quando o mercado já corrigiu. O que é que estão a fazer? Estão a assumir uma perda e estão a perder, a abdicar da recuperação dos mercados. Porque a história ensina-nos que há crises bolsistas, obviamente, mas a história ensina-nos que os mercados no longo prazo recuperam sempre. As coisas são cíclicas. Acabam por recuperar. Sim. Não podemos dizer quanto tempo é que vai demorar a atingir o ponto inicial em que estava a Bolsa antes de cair, mas, porque isso varia muito, consoante as condições e consoante as crises de que estamos aqui a falar, mas elas acabam sempre por recuperar. E há crises mais demoradas, outras mais rápidas de recuperar. Sim, mas se eu estiver a começar a investir, por exemplo, aos 30 anos, daí até, por exemplo, pensar num momento só aos 50, aos 60, quando me reformar, não é? Aí sim estás a falar do tal prazo, não é? Que é um longo prazo prazo, muito adequado para o investimento em mercados bolsistas. É um prazo muito adequado. João, uma pergunta meio a brincar, meio a sério. E como é que eu faço para me inscrever na Bolsa? Como é que eu faço para participar na Bolsa? Por onde é que eu devo começar? Primeiro... Como é que eu faço parte do clube? A primeira questão é saber se tem perfil para investir em bolsa. Ou seja, a primeira questão é saber se, por exemplo, se eu aceito a uma perda de capital num ano, por exemplo, que corra mal. Se eu não aceito uma perda, por exemplo, de 10% num ano mau, negativo, eu diria que a bolsa não é para mim. Portanto, a pessoa tem que ter alguma frieza para poder não reagir às quedas e vender os instrumentos adquiridos.
Mas também estamos sempre a falar de que alguém que investe na bolsa deve estar a investir dinheiro de que não precisa Que não naquele momento precisa, para viver, não é? não Digamos assim, para precisa as suas por necessidades. um prazo Sim. mínimo de 5 anos. É assim, a pessoa pode adquirir as ações e vendê-las no dia a seguir, ou Uhum. passado uma semana ou duas, consoante a evolução do preço for favorável ou não. Mas deve estar um prazo razoável para que lhe permita recuperar no caso da evolução do preço seja desfavorável. E, portanto, isso, o mínimo é 5 anos, esse prazo, para que o risco em bolsa não seja considerado excessivo, para que o rendimento possa ser compensado. Portanto, eu diria que é o mínimo de 5 anos. Não quer dizer que a pessoa não invista no ano que foi muito bom e se quiser sair ao fim do ano, pode sair. Não quer dizer que tenha que permanecer no mercado, não é? Mas perguntava-te então, como é que eu entro neste clube? A primeira questão é ver em que empresas é que devo investir. E para isso deve analisar os resultados das empresas, a avaliação da empresa. Há vários rácios bolsistas que relacionam o preço da ação com o resultado da empresa, é o Uhum. chamado PER, o Price Earnings Ratio, que é o dividir a cotação pelo lucro por ação da empresa. Que Há não outros, estará certamente ao alcance de todos fazer, não é? não, há outros rácios e isso há muita informação disponível. E No eu s- posso dizer que na DEC Proteste Uhum. nós avaliamos e acompanhamos cerca de 150 empresas nacionais e internacionais. Toda essa informação relativamente a cada um dos títulos está disponível, bem como a avaliação e o conselho. Um, Quando diz o conselho, estamos a falar de comprar, de o vender, não é? conselho é Se naquele comprar, ou vender ou ou manter. manter. Ou Uhum. manter, no caso em que se justifique manter a ação. E portanto, sugeria que a pessoa obtivesse algum aconselhamento independente, por exemplo, na DEC Proteste Uhum. Invest, no site, e recolhesse toda essa informação. E há conselhos a dar logo para quem vai começar. A primeira coisa é investir em bolsa, implica acompanhar os mercados, implica acompanhar as notícias dos mercados e dos resultados das empresas, implica despender algum tempo, não diria todos os dias estar sempre a ver a Uhum. cotação, mas ir acompanhando as notícias e os resultados das empresas, sempre. Todas as empresas em que eu invisto têm que estar a par de tudo o que se passa em termos de resultados, em termos de Claro. notícias do negócio e toda a atividade dessa mesma Até porque empresa. o contexto sociopolítico interfere muito, não é? Naquilo que é a evolução do mercado bolsista, não é? Há impactos muito grandes, tanto positivos como negativos, daquilo que acontece, não é? Sim, E sim. Os mercados bolsistas tendem a refletir a economia com alguma antecedência. Digamos que se a economia vai crescer muito no ano seguinte, as bolsas no ano anterior já estão a antecipar isso, já sobem um ano antes. Portanto, é um indicador para, em termos macroeconómicos, em termos do conjunto da economia, as bolsas têm esse papel. Em termos de decisões macroeconómicas, em decisões geopolíticas, tudo o resto influencia os mercados, como, por exemplo, temos agora o caso mais recente das tarifas do Trump, Uhum. que realmente abalaram os mercados. Mas a Apesar verdade é de que eles já tudo, recuperaram depois disso, não é? já recuperaram, portanto, Uhum. os mercados foi desde 8 de abril, quando o Trump começou a divulgar as tarifas que ia aplicar aos diferentes países, desde aí as bolsas recuperaram muitíssimo já. Portanto, na notícia, ou na véspera da notícia, ou quando a notícia é conhecida, as bolsas reagem em queda, mas naturalmente depois já recuperaram e encontram-se atualmente em máximos históricos. Diz uma coisa, é um bom momento para eu investir? Tu dizias, o ideal é sempre investir em baixa, vender em alta. Eu vou Sim. começar ao dia de hoje, imaginemos, se calhar não é a melhor altura, então, uma vez que estamos em históricos máximos, não é? É sempre um pouco difícil acertar no entrar na baixa, ou seja, comprar na baixa, para depois poder vender na alta. E, portanto, o conselho que se dá geralmente é que eu não consigo dizer se é o momento certo para entrar, porque as bolsas têm sempre oscilações e, portanto, eu não posso dizer que hoje é o melhor dia e amanhã não será. E, portanto, no longo prazo, isso tem pouco impacto. O que Uhum. interessa é que, de facto, a pessoa ter um horizonte para poder atenuar as perdas,
por exemplo, se entrar num momento que não seja o melhor momento para entrar nas bolsas, um, e poder atenuar essas oscilações com o decorrer do tempo. Mas estando nós em máximos históricos e falando já há zunzuns, não é? De que poderemos estar perante uma bolha até muito impulsionado pelos desempenhos das tecnológicas, não corria um risco extra de estar a comprar hoje e haver um crash bolsista amanhã, ou pelo menos uma correção Ah, significativa em baixa amanhã? a correção E quando falo amanhã, obviamente estou a falar de um ponto de vista metafórico, mas A correção é sempre, as bolsas têm sempre momentos de estarem sobreaquecidas e, portanto, de estarem muito em valores máximos históricos, e há sempre o risco de poder haver alguma correção, faz parte dos mercados, correção, uma descida de 5, 10%. Agora, uma correção mais acentuada, uma bolha, que é de facto quando maioritariamente as cotações das empresas estão desligadas da realidade económica, não é o caso atualmente, mas aconteceu, por exemplo, na bolha tecnológica do ano 2000 com as os dot-com. dot-com, que surgiu depois de a grande expansão da internet, nos anos 90 e no final dos anos 90 as empresas dot-com estavam com valorizações verdadeiramente impressionantes e muitas delas, de facto, não conseguiram resistir e, Sim, muitas portanto, o vezes até mercado, desapareceram, não é? depois da correção em Uhum. 2000, muitas dessas empresas até desapareceram. Portanto, os mercados têm correções, mas essa não é uma correção, essa é uma crise muito acentuada. E nós não estamos a prever que haja uma crise acentuada dessa amplitude no curto prazo. Correções haverá, e haverá sempre. Não há questão de dizer quando se haverá correção. Sim, haverá correção, não podemos dizer se será daqui a um mês, daqui a 3 meses, daqui a um ano, 2, 3, não há certezas. Se eu tivesse um grande investimento em empresas da área tecnológica, seria um bom momento para vender, então. Diria Ou que dirias aí, que se calhar ainda tenho de esperar mais um pouco? diria que aí houve um perigo e aí há um sentimento muito conhecido que é o chamado FOMO, em inglês se diz o Fear of Missing Missing out? Out, portanto o medo de ficar de fora, de não apanhar o comboio em andamento, ou seja, a subida, Uhum. e muitas pessoas vão entusiasmadas porque pensam que quando o mercado está sempre a subir, não para de subir, não é assim. Pois, e o pior é que quanto maior a subida, maior é a queda, não é? E de facto aí eu diria que nos empresas tecnológicas há que ser muito seletivo, aliás, como todas as empresas. A pessoa deve ser seletiva a escolher as empresas em que investe. E nas tecnológicas, diria que há um setor que continua promissor, que é mais os semicondutores. Portanto, ainda há empresas muito valiosas, por exemplo, a mais valiosa do mundo, que atualmente Sim. passou a marca dos 5 bilhões de dólares em cotação bolsista, é um valor que nunca foi atingido por nenhuma empresa, e portanto é a Nvidia, e que fabrica chips, e que é líder mundial. Portanto, Uhum. tem potencial, mas nós neste momento, por acaso, não recomendamos essa empresa para comprar. Mas não recomendam precisamente por causa disso, porque ela Sim, tem valores muito porque o elevados. valor, o e- valor já está um bocadinho esticado e, portanto, para uma compra já não estará Mas num valor atrativo. é um daqueles casos em que dirias que há uma dissonância, digamos assim, entre os lucros da empresa e o valor em mercado, em bolsa, ou não é esse o caso da Não, Nvidia? não é o caso da Nvidia. Aliás, nós neste momento atual, ainda a quem tenha feito investimento nessa empresa, ainda recomendamos a manutenção da empresa. Não para comprar, portanto, Uhum. porque as expectativas já não são tão atrativas, há empresas mais atrativas para investir, mas ainda pode manter esse título. E em relação à inteligência artificial, de que forma é que tu vês a inteligência artificial a impactar no mercado bolsista? Sim, a inteligência artificial já impactou bastante muitas empresas, entre as quais a que acabámos de falar, a Uhum. Nvidia. Um, e há realmente algum receio de que os investimentos massivos, os investimentos muitíssimo avultados que foram feitos nesta indústria, nestas empresas, que não consigam impulsionar os resultados das empresas no futuro. De todas elas, de certeza que não irão impulsionar. Mas em média que não tenha esse grande impacto. Daí o receio que algumas pessoas expressam hoje em dia
a possibilidade de haver alguma correção mais acentuada nesse setor ligado à inteligência artificial. E Mas além das que, tecnológicas, da inteligência artificial, que outros setores é que tu dirias que estão a dar cartas ou vão dar cartas em breve? Ou seja, Uhum. se eu quiser investir, além de ter as tecnológicas debaixo do olho, não é? Por todos os motivos que já falámos até agora, para onde é que eu devo estar a olhar? Neste momento, com os mercados nos níveis elevados em que estão e máximos históricos, a prudência deve ser redobrada. Uhum. Portanto, eu diria que é um aspecto de ser prudente. E, portanto, há setores mais defensivos, ou seja, setores que são menos dependentes do ciclo económico, Uhum. e que são, por exemplo, o setor dos cuidados de saúde, em que tem as farmacêuticas e empresas de equipamentos de saúde, e também as utilities, que são empresas que fornecimento de eletricidade, De serviços fornecimento de essenciais, não é? gás, serviços essenciais que servem a E que na serviços prática as públicos, pessoas precisam sempre, não é? Portanto, precisam o que estás sempre a dizer é não são empresas cujo negócio está dependente do ciclo do económico, ciclo económico, mas sim, não é? De uma são, necessidade permanente do. são mais estáveis. Exato. Digamos que os lucros delas são mais estáveis e, portanto, têm maior estabilidade, quer dos lucros, quer na própria cotação também. E são títulos menos voláteis, ou seja, que a cotação não oscila tanto de um dia para o outro e, portanto, têm menos oscilações de valor, São digamos. empresas mais indicadas para quem, digamos assim, tem medo de cair com as próprias bolsas, não é? Sim, são mais indicadas para um momento atual, diria. Há outro setor que tem dado muitas cartas, por exemplo, que é o setor da defesa. Há bocado falámos nas tensões geopolíticas e, portanto, todos sabemos que estamos em guerra na Europa, não é? A invasão da Sim. Ucrânia. E o setor da defesa, com a NATO, que fez, portanto, estabeleceu que os países deveriam investir 5% do produto interno bruto para a É. defesa, e estamos muito afastados desse valor. Portugal, por exemplo, nem chega sequer aos 2% atualmente. E, portanto, o setor da defesa é um setor que, Se prevê que haja ano, crescimento, desde o início deste ano já valorizou 92%, 92%. 92%, e vai, tem sustentabilidade. Portanto, durante os próximos anos, ninguém duvida que os Estados vão ter que continuar a investir nesse setor da defesa, portanto, em armamento para a defesa comum. Mas E, portanto, é um também, setor que também recomendamos embora na a, def- conjuntura embora a atual. defesa, Na embora a conjuntura defesa não atual. se resuma só ao armamento, não é? Há muitas outras empresas Sim, que sim. estão. Eu estou a perguntar isto porque, não é? Pode haver aqui algumas pessoas que para quem a questão do Sim. armamento levante questões Éticas, morais e éticas, e sim, portanto sim, há outras coisas na defesa que podem ser. sim, há quem não inclua esse setor exatamente por fatores éticos e Uhum. fatores de sustentabilidade e éticos e sociais. Mas é um setor que tem potencial e que tem valorizado bastante, e que eu diria que também tem potencial nos próximos anos. Não há qualquer dúvida em relação a esse setor também. Muito bem. Vamos agora ao nosso momento de Santíssima Trindade da Arte para Investir. E pergunto-te, João, quais são os 3 mandamentos que um investidor que esteja a começar ou que já esteja em bolsa deva mesmo seguir para fazer um bom investimento? Bem, a primeira, E não perder dinheiro ou não perder muito dinheiro em bolsa, se vier a ser o caso, não é? a primeira questão é diversificar bem o seu investimento. Ou seja, ninguém deve investir em bolsa achando, encontrei aqui uma agulha no palheiro, esta empresa vai-me fazer ficar rico, eu vou pôr todo o dinheiro nessa empresa. É o maior disparate que a pessoa pode fazer. E quando dizes empresa, estamos mesmo a falar de uma empresa ou estamos a falar de um só setor? Por exemplo, alguém que investe De um no. só setor também. É a mesma Também. coisa, não é? A mesma coisa. Portanto, a primeira regra de quem investe é diversificar. Porquê? Porque diversificar atenua o risco, ou seja, limita o risco. Porque nem todas as empresas, nem todos os setores evoluem da mesma forma. Enquanto uns sobem, outros podem estar a descer. E portanto umas coisas são compensadas Umas coisas pelas outras, compensam, digamos assim. compensam as outras. Há um equilíbrio na carteira. Há um equilíbrio na carteira. Para além até do investimento em bolsa, há uma regra de investimento para a totalidade dos ativos em que a pessoa deve investir. Por exemplo, a pessoa não deve investir tudo em ações. Portanto, deve-se pôr em ações apenas uma parte do seu património.
E há regras para isso, para limitar o risco. Por exemplo, atualmente, em função da evolução que os mercados têm registrado nos últimos tempos, nós atualmente recomendamos um investimento de longo prazo para uma carteira de 5 ou 10 anos, idealmente, e que tenha um perfil, vá lá, equilibrado, que nem seja uma pessoa que teme muito o risco, nem uma pessoa que tem muita aceitação do risco, portanto, o equilibrado. Atualmente, a composição desse portfólio é de 45% em mercados de ações e 55% em mercados de obrigações. Porquê? Porque estes ativos tendem a evoluir de forma diferente. Ou seja, tem uma correlação negativa. Exato, quando os mercados de ações sobem muito, claro, geralmente as obrigações não sobem tanto, ou até pode acontecer o contrário. E quando os mercados de ações descem muito, geralmente os mercados de obrigações não descem e, portanto, protegem o total do património que as pessoas investem, não é? Mas pergunto, num momento como o atual, em que dizes as ações estão em máximos históricos e, portanto, estamos num momento muito bom, um perfil equilibrado não devia ter um pouquinho mais de ações, ou pelo menos ser um 50-50? É quase 50, 45-55 é quase 50-50. Portanto, a diferença é muito pouca. É quase metade-metade. No fundo é isso, neste momento. Depois há um perfil para quem aceitar mais risco, em que já é 70% de ações e 30% de obrigações. Aí já exige maior aceitação do risco. E, portanto, cada um tem que encontrar aqui, digamos assim, a sua percentagem de conforto. Sim, eu diria investimento direto em ações. Primeiro que tudo, não colocar todo o seu dinheiro em ações, apenas o dinheiro que pode investir para o longo prazo, mínimo de 5 anos. Diria que primeiro tem que ter um portfólio já constituído e este com portfólio com outros produtos, com outros ativos. Eu diria que até 25% lá fora disso, do seu património, para investimento direto em ações. Depois a pessoa tem que ter algum tempo para acompanhar os mercados, tem que estar atenta o que é que se passa com as empresas onde investe, e a pessoa tem que ter um mínimo de conhecimentos também para entender os mercados e entender os resultados das empresas, como é que podem evoluir. E, portanto, se a pessoa está disposta a fazê-lo, muito bem. Se não está com essa disponibilidade de tempo e de conhecimentos, é preferível investir em ETFs ou fundos. Muito bem, sim, já falámos aqui. Aí é um investimento de forma indireta e também pode beneficiar do mercado de uma forma diversificada, que é muito mais fácil de diversificar, com montantes mais reduzidos. A partir de 500 euros já se encontram fundos e ETFs mundiais que investem no mundo inteiro. E que também têm bons resultados, não é? E que têm bons resultados também, sim. Muito obrigada, João. E agora neste podcast temos para ouvir as dores de investidor escaldado de meter água tem medo. E perguntava-te, João, que sei que és um fã de ações, se tens algum arrependimento que nos possas confessar. E num mercado tão volátil, com tantos riscos, com tanta especificidade, certamente já algum momento te arrependeste de qualquer coisa, de fazer ou de não fazer, não sei. Eu diria que, como princípio, todos procuramos fazer tudo bem, estar sempre certos, 100% certos e a todo o momento. É o que eu também procuro fazer, mas confesso que... ainda não atingiste esse nível de excelência. É um nível quase utópico, diria. E, portanto, erros, evidentemente, também aconteceram comigo, obviamente. Qual é aquele que te deixa um certo amargo de boca? E o erro que eu posso aqui partilhar é o que se chama procrastinar uma venda. Ou seja, depois de ter decidido vender um título, procrastinar no sentido de naquela esperança de alcançar um momento melhor para o vender. Portanto, aquilo de que falámos há pouco, não é? As pessoas que acreditam que uma ação que está a subir vai sempre continuar a subir, era nesse sentido? Exatamente, mas aqui o que eu disse não é que uma ação vai sempre continuar a subir. O mercado vai sempre recuperar. O mercado, não é uma ação. Uma ação tem que se ver especificamente por que razão ela está a cair. E há uma máxima que se diz nas bolsas, que é: nunca deves apanhar uma faca quando ela está a cair. Ou pôres a mão para apanhar a faca
vais ficar danificado. Ou seja, porque é que a ação está a cair antes de comprares, deves saber, está a cair porquê, qual a razão, quais os fundamentos. O negócio está a correr mal, teve perdas, em vez de ter resultados líquidos positivos, em vez de ter lucros, está a ter prejuízos. O que é que aconteceu? Porque muitas vezes uma ação perder 30% justifica-se perfeitissimamente, desde que os negócios corram mal. Mas é muito Os difícil para um investidores investidor antecipam. lidar com uma perda de 30%, não é? É, De ver é dilapidado, difícil, de ver dilapidado o é seu... difícil, mas há esse adágio que se diz na bolsa: nunca compres uma faca, nunca pegues numa faca quando ela está a cair. Portanto, nunca compres uma ação quando ela caiu muito, sem saber exatamente a razão porque é que ela está a cair. E o que é que fizeste para te redimir, João, depois? Não, o que me aconteceu foi procrastinar uma venda, ou seja, depois de eu ter decidido vender uma ação de uma empresa, aconteceu que o tempo a aceitação da perda é sempre negativo. Há um luto que é preciso fazer. Emocionalmente até. Então, o que é que o investidor muitas vezes faz, isto é um erro comum, é tentar aguardar para vender melhor, para não vender naquele preço que a pessoa está sempre na ideia. Ela pode recuperar um pouco, pode ter um dia melhor para vender. O que é uma decisão errada, porque quando a pessoa decide tomar uma decisão de vender o título, deve vender, ponto. Não deve esperar recuperação. Mas aí estamos a falar, por exemplo, de uma empresa que vai desaparecer, é isso? Ou seja, que não tem recuperação possível? Não, porque está em maus momentos nos seus negócios, aconteceram atos de gestão que não foram os melhores e a empresa caiu e continua a cair. A pessoa, quando está numa situação dessa, deve vender de imediato, logo que decide e percebe a razão pela qual deve vender o título. Não deve esperar o melhor momento, porque isso no longo prazo a pessoa está a querer amealhar mais uns tostões na venda que no longo prazo não faz qualquer diferença. E o que é que está a fazer? Pode agravar a perda, porque em vez da recuperação pode vir o contrário, e pelo contrário, muito pior do que isso ainda, está a não beneficiar de investimentos alternativos. Quando a pessoa decide vender um título, é para investir noutro que possa trazer melhores resultados. E, portanto, essa espera, esse gap temporal foi negativo e eu, alterei esse mindset, digamos, logo. Foi no início, quando estava a fazer os meus primeiros investimentos e, em termos de estratégia, quando a decisão está tomada, não se deve preocupar em amealhar os tostões na venda. E, portanto, foi um erro de principiante, aprendeste com o teu erro. É um erro de estratégia, é um erro muito comum, eu diria, porque é como digo, a perda até emocionalmente é negativa. Claro. A pessoa quer sempre não aceitar aquilo que está ali, não é? Negar as evidências. Sim. Obrigada, João. É bom saber que, de qualquer forma, estamos sempre a tempo de poder corrigir os nossos erros, não é? E vejo que tiraste esses ensinamentos e que hoje em dia não farias o mesmo que sim, não é? Sim. O tempo também foi benéfico para ti nesse aspecto. Sim, certo? sobretudo porque é assim, quando se trata de investir, deve-se falar mais, fazê-lo com a razão e não com a emoção. E, portanto, o rejeitar, perder algum naquele caso, e impediu beneficiar de investimentos alternativos muito mais rentáveis. E quando se faz investimentos deve ser a razão e não com a emoção. E, portanto, a estratégia de longo prazo deve prevalecer e não a pessoa estar ali no curto prazo a ver se consegue mais uns tostões e pôr uma ordem de venda, por exemplo, com limite de preço, que foi de facto também o que me aconteceu. E que não foi a melhor maneira de resolver essa situação. Obrigada, João. Perguntava-te agora qual é que é o teu conselho mais avisado, então, para quem vai iniciar ou quer dar os primeiros passos na Bolsa, mas também para quem já lá está, para quem já tem investimentos e até é mais experiente e se calhar até aceita melhor este risco? Bem, eu diria que é sempre um bocadinho, vou repetir e voltar a tocar nas mesmas teclas. Podemos fazer aqui uma espécie de wrap-up. Ou seja, a primeira questão deve responder a uns pré-requisitos. Eu vou investir em Bolsa e devo saber, posso investir a longo prazo, pelo menos 5 anos, sim ou não? Se for sim, ok. Aceita risco?
pode ter uma perda de 10% num ano, um ganho de 20% é sempre agradável, mas se tiver uma perda de 10%, o que é que faz? Vende tudo, logo a seguir a ter essa perda? Se for sim, também as ações não são para si, não é um Espero que investimento. estejam a tomar nota e a fazer o Out- check na vossa lista. Outra questão, já tem fundo de emergência, tem o seu portfólio diversificado, deve sempre fazer isso antes de investir em ações. E depois uma parte que não precisa desse dinheiro durante o longo prazo e apenas uma parte, diria 25% do seu património. Não coloque tudo em ações, reparta o investimento por vários períodos, digamos, se recear, por exemplo, que agora os mercados estão em máximos, em vez de agarrar nesse dinheiro todo o tempo a investir em ações e pôr tudo num dia, investir naquele dia, não, vá repartindo, por exemplo, uma quantia todos os meses. Uhum. Em vez de ser tudo hoje, para assim atenuar as flutuações diárias. E neste momento em que os mercados estão em máximos, alguns setores mais defensivos poderão ser mais prudente, ir por esses setores, e como já disse, o setor da defesa, o setor de semicondutores, e sobretudo reparta e faça uma boa diversificação dos seus investimentos. João, eu tinha-te pedido tu deste talvez uns 10, foram todos absolutamente fantásticos, eu diria. Uhum. É pôr para trás e começar a tirar notas. Da nossa parte, eu diria que podemos fechar este episódio. Agradeço-te por ter estado aqui connosco com os teus sábios conselhos. Do vosso lado, agradeço também terem estado connosco. Já sabem, todos os outros conselhos, estes e os que o João deu e tantos outros, estão disponíveis no site da DEC Proteste Investe, em www.dec.proteste.pt/investe. E já sabe, até ao próximo episódio, não gaste tudo em ativos tóxicos.